Olá, boa tarde para você. Boa tarde para você que está chegando agora. Opa, deixa eu ajeitar as coisas aqui. Tô terminando de conectar. Deixa eu conectar aqui com o Face. Nós vamos fazer essa transmissão a... pelo Facebook, como eu havia falado, e pelo Instagram. Já estamos ao vivo aqui no Instagram. Eu estou conectando aqui no Face. Acho que está tudo ok. Boa tarde para você que está chegando agora. Boa tarde, Chayenne. Se estiver me ouvindo, bota um legal aí, né? Para ver se tá tudo ok. Aqui no Facebook também já está ao vivo. A live já está iniciada. Também acho que tá tudo ok, sim. Deixa eu só preparar as últimas retoques aí, ok. Então hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a síndrome do pensamento acelerado. Isso que nos traz tantos problemas hoje, né? Inclusive para nossa ansiedade, né? Quem vive e quem lida muito com a ansiedade sabe que o pensamento acelerado ele pode ser um acelerador desse sentimento, né, de ansiedade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do volume de informações com que a gente tem sido impactado, né? Não só agora, né, mas há várias décadas que a gente tem aumentado, sim, tem sido bombardeados por um grande nível de informação, seja pela televisão, seja por várias formas de comunicação como o celular, né, o computador. Então hoje a gente está ligado, conectado em tudo, não só com as informações, né, que vêm aqui do nosso país, mas claro, do mundo todo. Então esse volume de informações ele tem gerado um efeito que a gente poderia até pensar como um efeito colateral, né, assim como da medicação, que é bom a gente se comunicar, é bom a gente ter contato com pessoas através das redes sociais, né, elas nos conectam com o mundo todo, mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque senão a gente começa a sofrer por causa desse volume excessivo de informações, né? Deixa eu só dar um segundinho só. Então a gente vai falar hoje sobre 5 passos ou 5 dicas, né, de como a gente lidar com esse pensamento acelerado, quando a gente começa a perceber que esse pensamento está passando de fato dos limites da normalidade e está nos prejudicando de alguma forma, não é isso? Então deixa eu ver aqui. Para você que me acompanha aí, né, a gente está também no YouTube. Se colocar Psicólogo William Santos, tanto no Facebook como no Instagram, como no YouTube, você vai perceber que essa semana eu dediquei um pouco a esse assunto do pensamento acelerado, né? Você pode dar uma olhadinha aí, você vai encontrar um primeiro vídeo que eu publiquei essa semana falando sobre o que é o pensamento acelerado, como é que ela desencadeia em nós toda essa ansiedade, essa dificuldade para lidar, né, no nosso dia a dia. O outro vídeo também eu falo um pouco das consequências desse pensamento acelerado, né? E a gente sabe um pouco de irritabilidade, dificuldade de concentração, de memória, né? E hoje eu separei esse tempo para a gente falar um pouquinho então de como lidar, como a gente pode mudar um pouquinho nossos hábitos, né? Passos simples para que a gente possa controlar melhor esse pensamento acelerado, né? Se você quiser encaminhar então agora essa live para alguém que poderia ajudar, que você acha que se interessaria pelo assunto, então aí tem um aviãozinho na sua tela, né? Não sei exatamente onde é que tá, o meu tá aqui, esse aviãozinho. Você pode compartilhar para alguém aí na sua lista. Se ele tiver online, melhor ainda, porque ele vai visualizar e vai acompanhar conosco essa live, tá certo? Ela vai ficar salva também, essa live aqui no Instagram, no Facebook, vou subir para o YouTube depois. Mas se você quiser compartilhar com alguém agora e chamar quem está online para essa live, seria muito legal, tá bom? Então a gente já passou alguns minutinhos aqui, eu vou iniciar, né? Então a gente contextualiza nessa live, a gente fala sobre o pensamento acelerado. E quem iniciou muito a fala do pensamento acelerado é o psiquiatra, o Dr. Augusto Cury. Então ele tem vários livros sobre essa temática
e ele dá algumas dicas, né? E muitos dos livros dele são de autoajuda. Eu tenho uma certa crítica com relação à autoajuda, nem tudo a gente consegue se resolver sozinho, né? Se auto-resolver, a gente nem sempre consegue a solução para os nossos problemas através de leituras, né? Mas eu indicaria algo mais profundo com acompanhamento mais de perto, né? Com a psicoterapia, por exemplo, quando há essa necessidade. Mas Augusto Cury, ele, de fato, ele deu o pontapé nos seus estudos e pesquisas e escreveu muito sobre essa temática. Eu queria destacar aqui que ele faz exatamente, chama atenção para a gente desse excesso de informação ao qual a gente é submetido hoje em dia, né? Ele diz que o excesso dessa informação, ela satura o nosso córtex cerebral, né? A nossa mente, e produz o quê? Uma mente agitada, uma mente hiperpensante, hipervigilante. É como se a gente tivesse o tempo todo assustado, né, e ligado com esses pensamentos. A gente tem uma dificuldade, então, de desacelerar, né, de acalmar. Então, esse excesso de informações, ele gera em nós uma agitação, uma dificuldade de concentração, né, como eu iniciei falando nessa live, uma dificuldade de memória também, um baixo nível de tolerância, e é interessante a gente perceber que por conta desse excesso de informações e esses sintomas do pensamento acelerado ele começa a surgir, a gente se torna intolerante, a gente se torna impaciente, né? E uma pessoa até irritável até certo ponto, né? Porque com nós mesmos isso já está saindo do nosso controle, né? O excesso de informação, estar hipervigilante, hiperatento, né? O tempo todo com pensamentos que inundam a nossa mente e a gente não consegue relaxar. Se a gente não consegue relaxar, é claro que a gente vai se sentir mais irritável e a gente vai ser menos tolerante com as pessoas que estão ao nosso redor, né? E nos dias de hoje a gente está sujeito a essa grande quantidade de informação. Então, o tempo todo, a gente está ligado, né, com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, é comum a gente, pela manhã, assim que acordar, a gente pegar o celular, a gente receber informações várias, né, pelos aplicativos e redes sociais, como o WhatsApp, o Facebook. A gente começa a olhar ali um aplicativo, daquele aplicativo a gente já passa para um outro e a gente vai ver as informações e, de repente, a gente fez coisas que a gente nem prestou atenção, a gente nem esteve atento, que a gente tomou café da manhã, a gente trocou de roupa, mas tudo com a mente pensando em tudo que a gente que está acontecendo lá fora e muitas vezes não pensando no que está acontecendo conosco. Ou seja, a gente está com o celular ali ligado na mesa, olhando informações, olhando o contato de pessoas pelas redes sociais e a gente tomando o nosso café, a gente nem percebe que a gente acabou de tomar café, já que já se passou meia hora, uma hora, né? E isso fala, né, desse pensamento acelerado, dessa dificuldade de perceber onde eu estou, né, o que eu estou fazendo nesse exato momento, né, e a inundação, né, dessas informações que estão nos consumindo o tempo todo. Então a gente está cada vez mais ligado, a gente está cada vez mais conectado. Assistimos TV, vemos celular ao mesmo tempo, comemos ao mesmo tempo, tratamos de coisas de trabalho e aí o pensamento vem, né, após um dia de trabalho cansativo. Você chega em casa, liga a televisão, pega o celular, vai preparar uma janta, por exemplo. Então veja, né, que nível que a gente está se colocando. A gente está dando atenção a tantas coisas ao redor e menos atenção para nós mesmos. Estamos conectados com a televisão, conectados com o celular, com o notebook talvez, e muitas vezes nós não estamos percebendo nossas emoções, não estamos percebendo, estando em contato com o aqui e agora, né? Com quem você é, né? Um momento de parar e refletir sobre você. A gente não tem esse tempo, porque a gente está o tempo todo conectado, né? Então, o pensamento acelerado ele vem desse contexto, de rodeado de informações, rodeados de propagandas que nos chamam, que chamam a nossa atenção, né, que querem vender para a gente, e a gente está imerso nisso tudo, né? Então, ele pode se transformar num transtorno, né? É um transtorno que afeta grande parte da sociedade, não só adultos, mas a gente tem visto cada vez mais crianças, adolescentes, né, envolvidos também com esse desgaste, esse cansaço, por conta de tantas atividades que tem que dar conta. Então, muitas crianças hoje elas não estão brincando, não por conta da pandemia, né? Elas são muito mais cobradas para estar em uma aula de inglês, em fazer futebol, em fazer natação, em estar numa escola, né? Então, tem tantas informações e cobranças e pressão social da família sobre essa criança que ela faz tudo e é tudo menos ela está sendo criança.
ela faz tudo, mas ela não está tendo tempo de ser criança, né? De viver a sua infância. A infância, ó, vai passar rapidinho, né? Então, o pensamento acelerado, ele não é um transtorno que não só afeta adultos. Ela começa e tem começado cada vez mais cedo com as crianças e com os adolescentes. Sem deixar de mencionar que, por conta desse pensamento, o nível de ansiedade tem aumentado, né? Quanto mais a gente vive nesse nível de extremo, de cansaço, de correria, de excesso de informações, de não conseguir relaxar e descansar, a nossa ansiedade ela tende o que a aumentar e né, ela ir aumentando, e por isso que a gente vive hoje uma realidade onde o país, o Brasil, né, é o país onde tem mais pessoas ansiosas. E pensando falando sobre pensamento acelerado, eu vi um dado bem interessante que diz que 80% da população, 80%, veja só, da população brasileira, ela já vive com essa síndrome de pensamento acelerado, né? Então, é um dado que chama bastante atenção e a gente precisa, então, perceber o que eu posso mudar, o que é que precisa ser mudado na minha vida para que isso não se transtorne em algo mais grave, né, em um transtorno. Então, lembrando aí sempre, o pensamento acelerado ele é uma síndrome, né, que ela está relacionada à quantidade excessiva de pensamentos. Não é sobre o tipo de pensamento, nem a qualidade de pensamentos, mas a quantidade. É o número de pensamentos que nos invade, né, e que nos deixa muitas vezes paralisados, sem perceber, sem a gente aproveitar o momento presente. Então a gente está sentado de repente diante de uma aula, numa palestra. Isso aconteceu muito comigo. Hoje acontece menos, né? Mas não sei com você. Mas muitas vezes, preste atenção. A gente está numa aula, a gente está numa palestra, que a gente precisa de se concentrar, de estar atento. E quantas vezes esses pensamentos eles vêm sobre o que eu fiz durante o dia, o que precisa ser feito no dia de amanhã, né? Se eu vim de um trabalho, por exemplo, se deu tudo certo no trabalho, se foi um dia cansativo, se foi um dia que teve muito desgaste, né? Se foi um dia onde eu não consegui produzir corretamente. Então, na hora que eu estar prestando atenção no foco presente, eu não consigo, né? Eu não consigo ouvir uma aula, eu não consigo ouvir uma palestra, né? Eu não consigo, às vezes, assistir um filme, porque esses pensamentos, eles estão sempre nos rodeando, eles estão sempre emergindo e atrapalhando a concentração. Eu não sei se acontece com você, mas como eu falei, aconteceu muito comigo, né? De eu precisar estar atento a uma explicação, eu precisar estar atento a alguma palestra, mas de repente me pegava longe, né? Vagueando, como se eu tivesse só meu corpo ali presente, mas eu não estava presente ali. Na minha atenção, a nossa atenção ela é flutuante, ela é alterna, mas com o pensamento acelerado, essa alternância ela se acelera, ela se dá muito mais vezes, né? Então a gente começa a perder a conexão, a concentração, a atenção, né? E a gente se desconecta com o momento presente. A gente se desconecta com a nossa realidade, né? E não é se desconectar de crise, não. Não é se desconectar que eu falo nesses momentos, né? Não é porque você tem uma crise, não. Você está ali, você está bem, mas seus pensamentos estão longe. E de repente o seu coração acelera, porque você está revivendo ali coisas que não foram legais durante o seu dia, ou você está pensando em atividades que tem que fazer amanhã, semana que vem, ou no mês que vem. Veja só, você não consegue controlar esses pensamentos, né? E eles começam a perturbar você. E aí você começa, depois disso, sentir dor de cabeça, que é muito comum, ou sentir a cabeça queimar, né? Muitos pacientes, muitas pessoas falam sobre isso. Eu sinto, às vezes, minha cabeça queimar, esquentar, né? É bem estranho isso, mas é isso mesmo que eles colocam, né? Essa sensação física de cabeça quente. E muito próximo a isso a irritabilidade, né? O baixo limiar de tolerância, a pessoa se torna intolerante e muitas vezes até agressivo. Então veja que é preciso de fato a gente buscar alternativas, né, para relaxar, né? Então por conta disso, eu queria entrar ao ponto do que eu trouxe para a gente falar hoje. Eu queria trazer 5 dicas, né, para que você de forma prática pudesse pensar ou melhorar, né, com você mesmo essa situação dos seus pensamentos. Você é alguém assim como eu, mas que eu já consigo melhorar isso, até porque eu faço psicoterapia, eu tenho um processo, né? Eu tenho um psicólogo também, eu sou psicólogo, mas tenho um psicólogo que eu trago meus conteúdos para ele, essa dificuldade muitas vezes de concentração com o pensamento e a insônia, que é muito comum a gente ter também quadros de insônia por conta do pensamento acelerado.
né? É você colocar sua cabeça no travesseiro, apagar a luz, deitar na sua cama quentinha, você achar que vai dormir, de repente não dorme. E aí os pensamentos começam a vir da mesma forma. O que aconteceu durante o dia, né, o que você tem para fazer no dia seguinte. Eu sofria muito com isso na adolescência, é interessante. Adolescência, juventude, eu deitava para dormir, cadê que o sono vinha? Vinha não. E eu ficava ali horas às vezes para tentar dormir, porque o pensamento que não parava, né? Eu lembro que meus irmãos dormiam comigo no quarto, né? E eu olhava para um lado, estava dormindo, o outro dormindo e eu acordado. E aí que vinha mais insônia, né? Que ficava, poxa, por que que eu não consigo dormir como eles dormem tão fácil? Né? Muitas vezes tem a ver com a nossa história de ansiedade, sofrer mais ansiedade. E aí a gente sabe que o pensamento acelerado, ele vai contribuir para aumentar a nossa ansiedade. Então é preciso a gente, de fato, tomar cuidado. Então o primeiro passo que eu diria para você é evite o excesso de informações. É o mais claro, mas talvez não seja o mais fácil de fazer. Então o primeiro passo é evite o excesso de informações. E como é que você pode fazer isso? Tem várias formas, né? É, é controlar o que você vê, é controlar aquilo que está nas suas mãos, né? Por exemplo, eu gosto muito de televisão, eu gosto de assistir telejornais, né? Mas será que é necessário a gente assistir o telejornal manhã, de 10 horas, ao meio-dia, 4 da tarde, às 6, às 9 da noite? Eu acredito que não. Geralmente, se você assistir um jornal no final do dia, ele traz o resumo de tudo que aconteceu durante a manhã, durante a tarde. Então a gente não precisa desse excesso de informações. E é interessante quando a gente fala de telejornal, porque veja como eles fazem, né? Tem alguém lá, um repórter, né, um âncora, trazendo notícias principais. E embaixo, geralmente tem outras informações do que está acontecendo pelo mundo. Né? E fora isso, ainda tem outra taxa dizendo da economia, do dólar comercial. Veja o número de informações que a gente tem só no telejornal. Alguém falando pra gente, muitas vezes embaixo já está passando informações ali no rodapé da televisão. Notícias do mundo, notícias do Brasil, notícias do estado. É difícil concentrar até no telejornal às vezes, porque eles mesmos contribuem para esse excesso de informação. Então, controle o que você assiste, né? Controle, observe qual telejornal você pode, que você confia, que você gosta, né? Controle seu celular também. Você não precisa estar com o celular o tempo todo, né? Você não precisa disso, né? Então, controle o que assiste nos telejornais. O celular, por exemplo, a gente não precisa pegar o celular quando a gente acorda pela manhã. Por que que a gente acorda, né, e liga o telefone celular para atualizar, né, as mensagens, por exemplo? Será que... Por que ansiedade é essa de a gente ver o que é que está acontecendo ali? Naquele momento, 6 da manhã que você acorda, coloca o pé no chão. Por que precisa pegar o celular e olhar todas as mensagens? Você percebe que o celular são outras vozes também, né? O celular é um aparelho, mas ele fala, aponta pra gente também, é como outras vozes, são outras pessoas que você vai precisar se responsabilizar, né? Responder. E no celular hoje, ele não serve apenas, né? Antigamente o celular era para ligação, hoje a gente sabe que não é. O celular a gente liga, no celular a gente marca agenda, né? Programações, por exemplo, no calendário, a gente coloca despertador, a gente tem um relógio ali e a gente tem as redes sociais. Então, de manhã, quando a gente vai ligar, faz esse erro, comete esse erro, né, de ligar o celular pela manhã, isso é um fator estressante, porque você vai querer ver as mensagens, você vai querer ver o que o grupo da família disse, aí tem informações do grupo de trabalho, tem problemas no grupo de trabalho. Veja, de manhã cedo você já se coloca, né, numa situação de bombardeio, né? Você já se coloca numa situação de cobrança, de responsabilidade, que você vai precisar responder de repente aquela mensagem ali. Então você pode começar seu dia mais leve. Deixa para ligar o telefone celular depois. Levanta, toma seu banho, faz o que tem que fazer, né? Se você puder fazer isso, e evita o celular. A mesma coisa à noite. Por que será que a gente precisa colocar o celular perto do travesseiro, né? O que é que a gente está esperando, né? E há pessoas que deixam o telefone ligado, o Wi-Fi ligado e fica as mensagenzinhas ligando. Imagina, se você tiver que correr para o celular toda vez que o WhatsApp dá um sinal, toda vez que o Message dá um sinal, a gente passa o dia só no celular, né? Porque mensagem tem o dia todo e nem sempre as mensagens são significativas. Então, evitar o excesso de informações é o primeiro passo. Evitar o excesso de informações é o primeiro passo para a gente pensar em diminuir
os nossos pensamentos, esse pensamento acelerado. O segundo passo é bem ligado a isso, tem a ver com não se tornar escravo da tecnologia, como a gente está falando aqui. A tecnologia, a internet, ela nos deu grandes ganhos. A gente tem grandes ganhos, né? Com a comunicação à distância, por exemplo. A gente consegue se conectar com qualquer pessoa no mundo, em qualquer hora, em qualquer lugar. Mas muitas vezes esses contatos são superficiais. Quem acredita que nós temos aqueles 1000 amigos, aqueles 1000 seguidores no Instagram, no Facebook, será que eles são amigos mesmo? Né? Então muitas vezes esses contatos são virtuais, como o próprio nome diz. Aquelas pessoas ali nem sempre estão dispostas a lhe ajudar. Então o ideal é a gente não se tornar esses escravos disso. Então se a gente puder ligar para alguém ou ir até a casa dele, conversar, né, ter relacionamento pessoal e social, né? Na pandemia isso está mais restrito, mas a gente pode sim não se tornar escravo dessa tecnologia, porque a tecnologia ela nos aprisiona, a gente pode fazer um bom uso dela, como eu estou fazendo aqui com você, né? Nessa live, mas se tornar escravo dela coloca você num local onde você vai ter prejuízo. Então pais e filhos hoje, eles muitas vezes não se cruzam dentro da própria casa. Né? Está todo mundo, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, como diz, né? Às vezes o pai diz, filho, vamos jantar, e o menino está no quarto do lado. Então as pessoas não têm se falado tanto, não têm se relacionado tanto dentro da própria casa. Eu lembro que no início da pandemia se falou assim, eita, depois de 2 meses de pandemia, né, brincaram assim, os pais descobriram que tem filhos dentro de casa. Por quê? Estavam todo mundo preso ali, isolados, e a gente precisava olhar mais e passar mais tempo um para o outro, né? Tanto que a violência dentro de casa, a violência doméstica hoje cresceu por isso também, né? Mas é preciso olhar, né? Trocar experiências com os filhos, né? E muitas vezes a tecnologia, ela nos impossibilita isso. Então os pais estão mais conectados, as crianças estão mais conectadas com a tecnologia e com as redes sociais. E muitas vezes desconectados dentro da própria casa entre si. Não é isso? Podemos estimular outros jogos para as crianças. Nós podemos buscar outras coisas para fazer que não seja a conexão. É muito fácil estar conectado. Eu pegar meu celular e ligar ali. Mas muitas vezes a gente está tão conectado com a rede que a gente esquece que as crianças estão nos vendo, nos assistindo. Né? E quando a gente acha que eles estão demais no tablet, no celular, no computador, a gente esquece de olhar que antes deles eu estava conectado demais. Né? E o fato de eu estar de frente à televisão, de frente para a TV, ouvindo telejornal, olhando o celular, né? Comendo, não sinto às vezes nenhum sabor da comida, mas eu simplesmente engulo, né? Eu estou desconectado, né? E somado a tudo isso, eu estou passando nesses meus pensamentos como é que foi meu trabalho, o que aconteceu de bom, de ruim. Então veja, a gente está imerso nesse contexto de informações, muitas informações. Então o segundo passo é não se tornar assim escravo da tecnologia, né? Vamos buscar outras formas de se conectar e de gerar relacionamento pessoal com as pessoas. O terceiro passo é evitar longas jornadas de trabalho. Não sei se você consegue fazer isso, né? Alguns podem fazer isso, evitar ficar no trabalho até altas horas. Né? Alguns podem, mas não conseguem. Elas mesmas se cobram para estar ali. Elas querem mostrar serviço muitas vezes, ou então elas têm um perfeccionismo muito grande, né, que faz com que elas estejam no trabalho. Então é um nível de cobrança muito grande que elas têm com elas mesmas primeiro. Né? Antes de alguém cobrar, elas já se cobram demais. Então evitar longas horas de trabalho é chegar em casa e tentar se desligar um pouquinho dos problemas do trabalho. Claro que a gente não consegue, não seria muito fácil, né? Eu estou em casa, deixo o trabalho lá no trabalho, né? Mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? Até porque a gente é uma pessoa só, não existe essa gavetinha, né? Agora minha mente vai trabalhar em casa, minha mente vai trabalhar no trabalho, mas a gente precisa ganhar uma habilidade de deixar coisas para depois, né? Se eu estou em casa e eu posso não me envolver com coisas do trabalho, evitar olhar grupo do trabalho no momento que eu estou em casa, isso me ajuda também a relaxar, isso me ajuda a aliviar, isso me ajuda a diminuir esse meu pensamento, né? Eu também tenho um grupo de trabalho, né? Como a maioria de nós está aí em home office, no trabalho remoto, como os professores estão, né? Tendo que lidar com isso, mas tem um horário à noite que eu não olho. Eu já vi que muitas vezes tem pessoas lá no grupo de trabalho que conversam 10 horas da noite. Meu Deus, tem que ter um limite, né?
10 horas da noite discutindo sobre coisas de trabalho não é o ideal. As empresas teriam que ser éticas também. Eles cobram para que o funcionário trabalhe de casa, mas não respeita os horários ali estabelecidos. Então, à noite, se meu horário é até às 5, 6, eu não deveria estar tratando de coisas de trabalho. Né? Mas há pessoas que tem uma expressão que diz workaholic, né? São pessoas que são viciadas no trabalho. Elas vão ter mais dificuldade de se desligar, se desconectar. E muitas vezes precisam de ajuda, sim, para se desconectar, né? Ainda mais hoje que está tudo misturado, né? Por conta do trabalho remoto, principalmente os professores aí, empresários, né, outras categorias, estão tendo que dividir, né, a sua vida particular, né, pessoal, com atividades de trabalho. Claro que isso hoje está mais difícil, mas a gente precisa estabelecer limite. Então, o terceiro passo é evitar longas jornadas de trabalho, né? O quarto passo, eu poderia dizer, é bem parecido, diminuir o ritmo. Se a gente não deixar uma agenda mais folgada, se a gente viver com uma agenda lotada e cheia, né, a gente não vai conseguir relaxar, né? Quem quer fazer tudo ao mesmo tempo acaba inevitavelmente não concretizando nada. Então ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente precisa parar com isso, né? O ideal seria a gente se desconectar de tudo isso aí quando a gente chega em casa, quando a gente está com a família, para ter um tempo com a família. É uma coisa que tem sido esquecida, né? É um momento que a gente pode assistir juntos filmes com a família, a gente pode estar conectado com eles, mas há momentos que a gente precisa estar sim com eles. Então é preciso diminuir o ritmo. O que é que eu posso fazer amanhã? Né? O que é que eu posso fazer amanhã e evitar hoje estar ocupado, estressado e com o pensamento acelerado, não é isso? O que é que eu posso deixar para fazer no dia seguinte e que eu não preciso concentrar tudo hoje para diminuir a minha ansiedade, para diminuir a minha correria do dia a dia. Né? Então, se tem coisas para fazer amanhã, você pode fazer uma lista dessas coisas, para que à noite você não fique pensando em tudo que você tem que fazer, repassando na sua mente para não esquecer nada, porque são compromissos importantes, né, gente? Todos nós temos compromissos importantes. Mas para que a gente não perca a nossa noite de sono, o que é que a gente pode fazer? Colocar numa lista ali. Preciso fazer isso a tal hora, preciso ir em tal lugar a tal hora. Isso alivia minha mente, essa sobrecarga, para que eu possa fazer outras coisas. Então, o quarto ponto é diminuir o que? O ritmo. E o 5 passo que eu poderia dizer aqui para você é aprender a silenciar a mente. Como assim? Aprender a silenciar a mente. Isso mesmo. Né? É praticar um relaxamento, é praticar uma respiração. Sabe aquela história que diz assim, quando você estiver bem irritado, conta até 10, conta de 1 até 10, aí as pessoas dizem, eita, tem que contar até 100, porque o negócio está complicado. Isso funciona mesmo. Né? Quando a gente respira, quando a gente faz respiração, técnica de respiração, uma simples respiração que é você inspirar, prender a respiração por alguns segundos, né, e expirar pela boca vagarosamente, né? Inspirar, segurar o fôlego por 5 segundos e soltar pela boca devagar. Então, isso naturalmente ela passa a informação para o nosso cérebro que a gente precisa ir devagar, né? A gente começa a sentir um alívio, né? Por conta da simples passo de respirar, cuidar da respiração, porque no dia a dia a gente esquece de respirar corretamente, né? Então, a gente pode aprender a silenciar a nossa mente, praticando relaxamento, essa respiração, né? Fazendo atividades físicas também, né? Evitando, por exemplo, como é que eu posso silenciar minha mente se antes de dormir eu coloco um filme, uma série agitada, né, com brigas, com lutas, né? Isso é meio difícil a gente achar. Depois de 1 hora de assistir um filme, ou de várias séries, 1 hora, 2 horas, eu achar que depois de estimular o meu cérebro com som, imagem, luzes, o tema, né? Sangue, coisas agressivas, eu achar que eu vou dormir bem. A gente não dorme bem dessa forma. Né? Isso é quase que impossível. Então, o ideal é para silenciar a mente antes de dormir e durante o dia é praticar momentos de silêncio, praticar momentos onde a gente possa estar conosco mesmo, nos sentindo, nos percebendo. Né? Você veja que o pensamento acelerado, ele trabalha pelo contrário. Quando nossa mente está acelerada, a gente não nos percebe. A gente não percebe nossas emoções muitas vezes.
A gente chega em casa cansado, estressado de um dia de trabalho, né? Toma um banho e a gente senta na sala, liga a televisão, pega o celular. Se você tem filhos, estão ali correndo com você, fazendo barulho. E às vezes você está irritado e nem percebe que está irritado. Você nem percebe a sua emoção, nem percebe como é que você está. Então o pensamento acelerado, ele nos desconecta conosco, né? Com nós mesmos. Ela faz a gente, o pensamento acelerado, ele faz a gente se desconectar, né? É como se a gente saísse mesmo do corpo, né? Para pensar nas coisas que foi certo, o que não está sendo certo, o que precisa fazer, né? E a gente, de fato, a nossa concentração e a nossa atenção, ela fica prejudicada. Então, silenciar a mente, esse passo de silenciar a mente nos ensina a ir devagar, a frear, a desacelerar, né? E a sentir o nosso corpo. Sabe quando às vezes você senta no sofá, numa cadeira, e depois de algum tempo você percebe, poxa, eu estava sentado aqui em cima de uma caneta e nem percebi, né? Então, essa correria faz a gente não perceber isso, né? E desacelerar é o contrário, é você sentir o seu corpo, é sentir que você está ali. Por exemplo, você está ali jantando, você está em algum lugar conversando com alguém e não com alguém dialogando e você não está nem percebendo mais quando ela fala, você já está pensando em coisas para o futuro, no amanhã, né? Ou no hoje, no que aconteceu, mas você não está ali, não está ali com ela. Ela está falando com você, dialogando, ela acha que você está prestando atenção, né? Mas a gente percebe, às vezes, os olhos da pessoa, ela sai do foco e o pensamento vai longe, para distante. Isso é pensamento acelerado, né? Então, a ideia é a gente fazer o contrário, é a gente treinar o nosso corpo e a nossa mente, né, para que ela viva o agora. É você ter a habilidade de você estar em uma aula, estar em um seminário, estar ouvindo alguém e de fato você está ali. E de fato você está disponível, né? E não só com o corpo presente, o corpo ali, né? E a mente bem distante, bem longe, né? Gerando mais ansiedade. Então eu vou só repassar aqui os 5 passos do que eu falei para você aqui, né? O primeiro passo que eu falei é evitar o excesso de informações. O segundo passo, não se torne escravo da tecnologia. O terceiro é evitar longas jornadas de trabalho. O quarto, diminuir o seu ritmo. E o quinto, aprender a silenciar a mente. Então espero que eu possa ter ajudado você de alguma forma sobre como a gente começar a iniciar e perceber se eu estou com um pensamento acelerado, se eu estou sofrendo com isso, como é que eu posso iniciar mudanças. Claro que nem tudo começa a partir de agora, né? Essa live não é uma live de autoajuda, não é isso? Mas é apenas para você pensar e refletir sobre, posso mudar, vou começar a fazer, é um start, né? Vou começar a fazer algo daqui para frente, eu preciso mudar, preciso melhorar a minha vida, preciso melhorar minhas emoções, preciso me perceber mais, estar conectado mais comigo mesmo e diminuir o excesso de informações. Para algumas pessoas é muito fácil, né? Para outras vai ser preciso um pouco mais de cuidado e de acompanhamento, né? E se precisar disso, você pode buscar. Você sabe que eu posso lhe ajudar também nisso aí. Você me mandou uma mensagem, a gente pode conversar sobre isso. Então, quero agradecer a você que ficou comigo até aqui. Algumas pessoas entraram, saíram, né? Mas você que ficou, muito obrigado. Não sei se tem alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí que eu posso tentar responder. Essa live vai ficar gravada aqui no Facebook e no YouTube, né? Para você que chegou agora, eu falei isso logo no início da live. Toda quinta-feira eu faço as lives. Ontem não foi possível, mas todas as quintas. Então, você pode compartilhar essa live com alguém que você tem interesse, que acha que pode ajudar. Compartilha para ela, tá certo? Vai ficar salvo aqui. E eu agradeço por você, várias pessoas que entraram. Eu vim passando por aqui. Então, vou encerrar se não tiver nenhuma dúvida. E me acompanhe aí no canal, no Instagram, no Facebook, no YouTube, Psicólogo William Santos. Tem várias dicas além de como você pode lidar com ansiedade. Então, para que você possa ter mais qualidade de vida, possa viver melhor, mais alegre, mais feliz e de forma mais saudável, ok? Então, agradeço a você que ficou comigo aí até agora. E vamos lá. Assista alguns outros vídeos, comente, curta e compartilhe para que a gente possa ajudar mais pessoas, ok? Muito obrigado. Vamos lá. Até mais.